E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório mais recente de um dos fundos de shoppings mais conhecidos da Bolsa, o HSI Malls, ou HSML11. A ideia aqui é a gente decifrar juntos os números, entender a real performance dos shoppings e, claro, descobrir o que a gestão está planejando para o futuro. Fiquem por aí que essa análise vai ser bem completa, principalmente para quem está começando a jornada nos fundos imobiliários. E ó, se essa é a sua primeira vez por aqui e a ideia é continuar aprendendo sobre o mercado, já aproveita para se inscrever no canal. A gente solta análises detalhadas como esta toda semana. E com a inscrição o YouTube avisa e ninguém fica de fora. É rapidinho e ajuda demais o nosso trabalho a crescer. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos dar uma olhada nos números principais, aquele panorama geral do fundo. Depois, a gente mergulha no coração do negócio, o desempenho operacional dos shoppings. Em seguida, vamos analisar a estratégia da gestão, fazer um tour pelos imóveis do portfólio e, para fechar, aquela análise financeira completa, falando de riscos e as conclusões. Então, bora lá! Vamos começar com aquilo que todo investidor já quer saber de cara, os números. Eles são a primeira fotografia da saúde do fundo, sabe? Vamos ver como o HSML11 se saiu no último mês e qual é a situação dele no mercado agora. E o número mais esperado do mês está aí na tela: 70 centavos por cota. Esse foi o rendimento que pingou na conta dos cotistas em novembro. Para a gente ter uma ideia, isso dá um dividend yield anualizado de 9,5%, considerando o preço da cota no final do mês. É um valor bem consistente com o que o fundo vem pagando, o que é um ótimo sinal de previsibilidade para quem busca a renda. Agora, para a gente ter uma noção do tamanho desse fundo, esses dados são chave. Olha só, o valor de mercado dele está batendo quase 1,9 bilhão de reais. São mais de 186 mil investidores e a liquidez diária, que é o volume de negociação todo dia, gera em torno de 3 milhões e 800 mil. Isso mostra que é um fundo gigante, com muito interesse do mercado, o que é ótimo na hora de comprar ou vender as cotas. E este gráfico aqui, pessoal, mostra uma coisa impressionante, a performance. No acumulado do ano, o HSML11 já valorizou 32,7%, já contando os dividendos. Agora compara isso com o IFIX, que é o índice de todos os fundos imobiliários, que subiu 17,5%. É uma diferença bem grande, né? Isso pode ser um sinal de que o setor de shopping está num momento bom ou que a gestão do HSML11 realmente está fazendo um bom trabalho, um baita desempenho. Antes da gente continuar, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. Tudo que a gente está mostrando aqui tem um objetivo puramente educacional. A nossa meta é destrinchar o relatório para que todo mundo possa aprender. Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou de venda. A decisão final de investimento é sempre pessoal, beleza? Agora que já vimos os números gerais, vamos para o que realmente gera tudo isso, o desempenho operacional. É como se a gente fosse entrar nos shoppings do fundo para ver como as coisas estão funcionando lá dentro, porque é dessa operação que sai o dinheiro para pagar os dividendos que a gente viu agorinha. E para analisar a performance de um shopping, tem um indicador que é o rei de todos, o tal do NOI. A sigla vem do inglês Net Operating Income, que nada mais é que o resultado operacional líquido. Pensa nele de um jeito bem simples. É como se fosse o lucro da operação do shopping. A gente pega toda a grana que ele gera com aluguel, estacionamento, etc., e tira os custos para manter ele de pé, como limpeza, segurança. O que sobra é o NOI, o grande termômetro da saúde financeira do imóvel. E por falar em NOI, teve shopping do portfólio que mandou muito bem nesse período. Vamos pegar um exemplo bem claro: o Shopping Paralela, lá em Salvador, na Bahia. Ele é um dos ativos mais importantes para a receita total do fundo. Pois bem, o Shopping Paralela teve um crescimento de 11% no seu resultado operacional em outubro, se a gente compara com o mesmo mês do ano passado. E não foi o único destaque não, viu? O Super Shopping Osasco, em São Paulo, cresceu ainda mais, 16%. Esses números mostram a força desses ativos e que eles estão conseguindo aumentar a receita e segurar os custos com eficiência. Isso tudo levanta uma pergunta bem importante. Ué, se alguns shoppings tiveram um desempenho tão forte assim, com um crescimento de 2 dígitos, por que o resultado total do fundo, somando tudo, ficou praticamente no 0 a 0? Tem uma variação mínima negativa. Onde é que está a diferença? A resposta, segundo o próprio relatório, está em 2 fatores principais. O primeiro foi um evento bem específico lá no Shopping Metrô Tucuruvi, uma receita de R$440 mil que atrasou em outubro, mas já foi paga em novembro. O segundo foi um aumento pontual na inadimplência geral do fundo, que subiu para 4,4%. A notícia boa é que a gestão já avisou que uma boa parte desses atrasos também já foi recuperada no mês seguinte. Ou seja, foram questões pontuais que não devem se repetir. Ok, entendemos o desempenho operacional.
com os pontos fortes e os desafios que apareceram. Agora, vamos avançar e tentar entender o que a gestão do fundo está planejando e quais são as expectativas para o futuro. Porque, no fim das contas, investir é sempre olhar para frente. A gestão parece estar bem otimista com o futuro, viu? Eles estão de olho na melhora da economia e principalmente na expectativa de queda da taxa de juros. E por que isso importa? É simples. Com juros mais baixos, o crédito fica mais barato e o poder de compra das pessoas aumenta. Isso tende a levar mais gente para os shoppings para gastar, o que é ótimo para os lojistas e, claro, para o aluguel que o fundo recebe. E a gestão não está só esperando o cenário melhorar, não. Eles estão agindo. Um exemplo claro disso é a expansão do shopping Uberaba. Como dá para ver nas imagens, a obra já está com quase 30% de conclusão. Esse projeto tem um potencial de retorno estimado de 21% sobre o custo. Isso é excelente e pode gerar muito valor para o cotista lá na frente, aumentando a receita e, claro, os dividendos do fundo. Falando em futuro, a gestão também soltou uma projeção para os próximos dividendos, que no mercado a gente chama de guidance. A expectativa deles é que a distribuição por cota fique nessa faixa, entre 70 e 82 centavos, para o resto do semestre. É sempre bom lembrar que isso é uma projeção, não é uma garantia, mas ajuda a dar uma boa ideia para o investidor sobre o que esperar nos próximos meses. Certo. Agora que a gente já sabe da estratégia, vamos conhecer mais a fundo os ativos. Afinal, quando se investe num fundo imobiliário, é fundamental saber exatamente onde o dinheiro está alocado. Quais são os shoppings que fazem parte do HSML 11? Esse gráfico aqui é tipo um mapa do tesouro. Ele mostra de onde vem o resultado do fundo. A gente vê que o NOI, o resultado operacional, é bem distribuído, mas tem 3 shoppings que são os pesos pesados. O Metrô Tucuruvi, o Pátio Maceió e o Via Verde Shopping. Juntos, eles representam mais da metade de todo o resultado. Isso mostra que, embora o fundo seja diversificado, o desempenho desses 3 é crucial para o resultado final. E aqui uma imagem do Shopping Pátio Maceió, lá em Alagoas. Esse é um ativo que domina a região dele e, como o relatório mostra, tem uma taxa de ocupação altíssima de 98,9%. E por que isso é tão importante? Simples. Loja vazia não paga aluguel. Uma ocupação alta assim é um sinal claríssimo de saúde operacional e de que os lojistas querem estar ali. Outro ativo de altíssima qualidade é o Super Shopping Osasco, na Grande São Paulo. Ele também tem uma taxa de ocupação excelente de 97,7% e quando a gente olha a foto completa, a média de ocupação de todo o portfólio do fundo é de 96,7%, um número muito saudável e que mostra a qualidade dos imóveis que a gestão escolheu. Chegamos na nossa reta final. Agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça, analisar a saúde financeira do fundo, falar um pouquinho sobre riscos e fechar com as conclusões mais importantes dessa nossa análise. Para essa análise final, a gente precisa entender o que é alavancagem. De um jeito bem simples, é quando o fundo pega dinheiro emprestado para comprar mais imóveis e crescer mais rápido. Se o retorno desses imóveis for maior que os juros da dívida, ótimo, o lucro do cotista aumenta. Mas tem o outro lado. O fundo tem a obrigação de pagar essa dívida, o que sempre adiciona um elemento de risco que precisa ser bem gerenciado. E no caso do HSML 11, como é que está essa alavancagem? O nível de endividamento líquido do fundo está em 18,7%. No mercado de FIIs, esse é um patamar visto como bem saudável, totalmente sob controle. Isso indica que a gestão está usando a dívida de forma inteligente para crescer, mas sem colocar o cotista num risco exagerado. Então, para a gente resumir tudo, o que dá para levar de mais importante deste relatório? Acho que são 3 pontos principais. Primeiro, os resultados são sólidos. O fundo paga dividendos consistentes e teve uma performance muito acima da média do mercado. Segundo, a operação é resiliente. Mesmo com alguns probleminhas, os shoppings estão bem e a gestão agiu rápido. E terceiro, a estratégia é clara. Foco em crescer, como com a obra em Uberaba, e uma visão otimista para o futuro. E para a gente encerrar, quero deixar uma pergunta para todo mundo pensar. Com essa perspectiva de queda de juros no radar, que tipo de shopping center deve se dar melhor? Serão aqueles mais voltados para o público de alta renda ou os shoppings focados nas classes B e C, que sentem mais no bolso o efeito do crédito mais barato? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Vamos adorar ler e trocar essa ideia. E aproveitando, fica o convite para assistirem a nossa série da carteira do canal. Lá a gente mostra na prática todos os meses onde estamos investindo o nosso próprio dinheiro. O link está aqui na descrição. Se essa análise foi útil de alguma forma, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, famoso sininho, para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Assim todo mundo continua aprendendo junto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!